iniciar a gravação. Vamos nós. Primeiramente, boa noite a todos. Não sei se vocês estão vendo aí, pelo menos aqui na Vargem Grande aqui sumiu o Canasvieiras e o Sapiens Park ali, não dá pra ver nada de cima do morro, sumiu tudo. Então, gente, alguém presente, alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente viu ontem? E ontem a gente finalizou em TEP, né? A gente tinha visto já essas questões de transição, de randomização, né? Deixa eu checar aqui no meu caderno antigo. Então a gente viu transição, time, randomização e começamos a ver questão de evento de touch, que foi só o TEP, né? A gente viu o TEP bem rapidinho e é o comando mais simples. Foi só mais para efeito de conhecimento, certo? Hoje a gente vai ver que o comando mesmo de toque que a gente vai utilizar vai ser o touch. Porque o touch ele é bem mais completo, mais amplo do que o tap. Porque o tap ele basicamente ele só interpreta aquele simples toque na tela, tá? O touch não. O touch a gente vai ver que ele é mais diferenciado. Ele vai poder verificar toque de entrada, toque de saída e movimentação ao longo da tela, certo? Então estou trazendo vários exemplos hoje para a gente. Sim, as playlists são aleatórias, exatamente. Essa questão da aleatória é exatamente a randomização, que ele cria essa aleatoriedade, certo? Nessa linha de pensamento, sim, por isso aleatórias são nessa linha de pensamento. E geralmente essas playlists, que se você for ver uma playlist dessa aleatória também que ele cria às vezes para ti, o algoritmo criou essa aleatoriedade também baseado nas músicas que tu ouve. Assim como é o YouTube, assim como é o Facebook, assim como é o TikTok, Instagram. A partir do momento que tu vai curtindo determinados posts, o algoritmo depois ele começa a te sugerir. Por mais que tenha uma certa aleatoriedade, de acordo com o gosto do freguês, certo? Então, no exemplo de hoje, certo? Eu vou começar apresentando, dando uma breve revisada em relação ao nosso exemplo de TEP, tá? Vou fazer uma forma mais dinâmica. Nós vamos criar uns botões, tá? Vamos fazer essa brincadeirinha para a gente poder finalmente encerrar essa parte do TEP a nível de conhecimento, né? E aí vamos entrar nas funções de touch, tá? E a gente vai ver que essa função de touch ela tem uma coisa, ela vai ser bem mais abrangente, né? A gente vai ver todas as propriedades dele. Aí vamos ver também event phase, os eventos de fase, tá? Vamos também ver hoje o event target, tá? E vamos começar, se tudo der certo, hoje a gente vai começar já a entrar no módulo 12, certo? Que é o de grupos e cenas. Eu quero pelo menos hoje encerrar com vocês já falando grupo, que aí amanhã a gente já começa a cena para finalizar bem legal. Aí amanhã a gente termina cenas, provavelmente. E se tudo der certo, a gente já pode ser, dependendo do nosso tempo, na quinta-feira, a gente começar a desenvolver nosso primeiro jogo, certo? Nosso primeiro projeto. Beleza, o Luiz foi iniciado. Então vamos aqui por enquanto. Eu vou vou compartilhar a nossa tela de sempre, tá? Que aí é bom que é o tempo que o nosso colega já reinicia a máquina dele, tá? Então deixa eu começar a compartilhar a tela aqui para vocês. Tela cheia. Nosso querido VS Code. Deixa eu abrir aqui.
impressões de novo. Contínuo, querido, considerado. Tá. Então, pronto, voltou. Beleza. Então, gente, para iniciar a aula de hoje, como eu estava falando, só para o Luiz pegar agora, a gente vai ver mais um exemplo de TAP, tá? Que, como eu falei, é o mais simples. E aí já vai começar a dar entrada com os exemplos de touch, tá? Então, utilizando aquela nossa configuração inicial do nosso projeto que a gente tem utilizado sempre, né? Criando as variáveis locais x e y, né? Com o eixo valor total de x e o eixo de y também total, e o meio x e o meio y, para facilitar a vida da gente, tá? Então a gente cria logo essas variáveis de sempre só para facilitar a nossa vida, certo? Então, o nosso primeiro exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, na questão do TAP, tá? Nós vamos criar dois botões, e em cima desses dois botões que nós vamos criar, nós vamos dar funcionalidade a eles, tá? Quando eu clicar no botão vermelho, ele vai fazer uma ação. Quando eu clicar no botão verde, ele vai executar outra ação, tá? E aí a gente vai ver essa parte de console, mostrar que realmente o comando está sendo executado, como é que funciona tudo isso por baixo dos panos para poder sair aqui no nosso simulador, tá? Então, vamos começar aqui a nossa digitação. Deixa eu ver aqui, acho que tá. Deixa eu só dar um Alt Z logo aqui nele. Pronto. Aí eu posso até aumentar mais um pouco aqui Pronto. Assim fica mais visível para vocês, tá? Então, já partindo do pressuposto que um de vocês aí você já está com aquelas nossas configurações iniciais, nós vamos começar agora o nosso exemplo 1. Deixa eu só botar o mouse aqui do lado para não atrapalhar. Então vamos lá. O exemplo 01, ele vai falar sobre o que? O exemplo 01, a gente vai fazer um exemplo de TAP, tá? Ó, exemplo de TAP, que foi o que a gente viu ontem, que é aquele toque simples na tela, tá? Então, vamos iniciar criando o fundo da nossa aplicação. Fundo da aplicação. Tá? Mais uma vez, quando eu estou criando um objeto, tá? Eu estou colocando ele utilizando uma variável local, tá? Nós vamos criar a variável BG para exibir o objeto que eu vou criar. No caso, eu vou criar um retângulo, tá? Que vai preencher a tela todinha, ela vai funcionar como fundo. Dessa vez eu não vou puxar nenhuma foto, nem nada. Eu vou trabalhar com um fundo, certo? E esse meu fundo vai ser nada mais do que um objeto fixo como um retângulo, certo? Hoje eu posso ser categórico e dizer para vocês que utilizar uma variável local, tá? A utilização da variável local, como a gente tem feito, o que é que ela garante para a gente, o que é que ela traz de vantagem para a gente. A grande vantagem de você utilizar sempre variáveis locais, diferente daquelas variáveis globais que a gente viu no começo, né? Quando a gente cria uma variável global, a gente não precisa colocar o nome local na frente. A grande vantagem é que ela dá agilidade ao nosso aplicativo, ao nosso jogo. Ele não fica percorrendo todo o código para procurar a variável, tá? Então, quando se cria a variável local, ele dá agilidade. Então ele não vai ficar rodando feito louco, certo? Essa é uma dica que eu tinha que passar aqui para vocês, tá? E o evento de TAP, como eu falei agora no comecinho, ele é bastante limitado, pois ele só reconhece aquele toque simples na tela, certo? Então vamos aqui. Estou fazendo a criação, vou criar o fundo dela, vou criar a variável local, tá? E local BG
que vem aquela cor do background, que a gente podem colocar fundo, podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu trabalho com BG por causa do background, tá? Então, local BG igual display ponto new rect display ponto new rect e ó, tá vendo? New rect, tá? E aí, aquela mesma história de sempre. Vou colocar valor para x, valor para y, altura e largura. Como eu falei que aqui no começo eu vou utilizar esse meu retângulo na vertical, eu vou utilizar a altura e a largura dele como 100% do x, 100% do y, tá? Então, eu não preciso, devido àquela variável local que eu coloquei logo no início do código, essa daqui, eu não vou precisar nem saber quantos pixels eu estou trabalhando agora nesse meu aplicativo. Aquela história do nosso aplicativo, ele se adequar à tela do celular que está sendo usado agora. Se o cara tem um celular menor, tem um celular maior, está num tablet, tá no qualquer dispositivo que for, ele vai se adequar, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Eu quero que ele fique no meio ele fique no eixo central do X, no eixo central do Y, e quero que ele pegue a tela toda. Fácil, simples, a gente viu lá. Vou usar meio X, meio Y, X e Y. Então vamos lá. Aqui eu substituo esse moço aqui pelo meio X, esse aqui pelo meio Y, certo? Esse garotão aqui pelo X, que vai ser a largura dele, e esse garotão aqui pela largura dele. Beleza? Quando a gente salvar aí, ele vai ficar com a tela branca. Tranquilo. Até aqui, beleza, todo mundo sabe fazer isso. Aí eu vou fazer o seguinte. Pode ficar essa cozinha velha, branca assim, sem graça. Vamos botar uma cozinha nele. Então, vamos lá lembrar como é que a gente faz. A gente coloca o nome da nossa variável, que no caso é BG, certo? 2 pontos. O que é essa diferença dos 2 pontos, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, um ponto, como ali se eu botar assim, bg.x, tá? Quando a gente chama a variável e bota um ponto, o que vem depois do ponto é uma propriedade, tá? Pode ser um tamanho, pode ser uma largura, pode ser uma altura e por aí vai. Quando a gente usa os 2 pontos, tá? A gente está puxando um método, está puxando uma função, certo? Então eu vou chamar agora o método setFillColor para preencher ele. E o método setFillColor, todo mundo já sabe, já está assim, roxo de saber que o setFillColor trabalha em RGB, as cores primárias, e a gente faz a combinação. Eu vi ontem, inclusive, aquela questão que o Luiz colocou pra gente. Foi o Luiz aqui, o Luiz Roberto, tá? O Luiz Roberto colocou pra gente aquela questão de você dividir por 255. Massa, bem legal. Depois eu vou procurar até uma calculadora de cores para RGB, para a gente também não ficar nem precisando utilizar o Paint. A gente consegue ver essas cores também mais fáceis para também não ficar quebrando a cabeça, certo? Então, eu venho aqui no nosso BG, dou os 2 pontos, que eu estou chamando o método, certo? Aí eu boto setFillColor, 2 pontos, e a corzinha que eu quero. A cor que eu vou trabalhar agora nela vai ser o 0.5, 0 e 1, que vai dar essa corzinha aqui meio arroxada. Salvar. Estão vendo aí, ó? A corzinha meio arroxeada, certo? Então, beleza. Até aqui, tranquilo, todo mundo já tá tranquilo de fazer isso, certo? Logo após isso, eu vou criar o meu primeiro botão, certo? Como eu falei,
Nesse exemplo, como é um exemplo de tab, eu vou criar, criei o fundo, certo? Vou criar os dois botões, primeiro o botão vermelho e depois o botão verde. Vamos lá. Criação do botão verde, certo? Mesma coisa, criou a variável local, nome do botão que eu quero, no caso eu vou botar aqui, ó, botão vermelho, certo? Que vai estar ligado com aquele método para exibir o objeto, né? Display ponto new circle, tá? Vocês estão vendo que boa parte às vezes dessas nossos objetos, quando a gente puxa eles aqui, ele vem esse parent aqui, né? Esse parent aí, até o final da aula de hoje, vocês vão descobrir para que ele funciona. Nesse momento agora eu não vou usar ele, como nas outras vezes ocorreram, tá? Mas ainda hoje a gente vai ver como é que faz para utilizar ele, tá? Então aqui, ó, vou tirar o parent, que não me interessa, tá? E vou dizer para ele que eu quero que ele tenha de centro, eu quero que ele fique no meio do eixo X e quero que ele fique mais ou menos uns 30% do eixo Y, tá? Como é que eu posso fazer esse meio no meio do eixo X? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar lá o meio X, para mim é mais fácil, não preciso nem pensar, ou poderia utilizar, por exemplo, o X vezes 0,5, que me daria 50% no eixo X. Beleza? Mas, vamos aqui. Meio X, beleza? O Y, eu falei que queria 30% do eixo Y, então ele vai ficar mais ou menos por essa altura aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Y vezes 0,3, tá? Que daria os 30% do eixo Y. E por último eu quero o tamanho do raio dele, 150. Show? Vou salvar, tá ali, apareceu o nosso queridão lá na tela. Só que eu não falei que ele era vermelho, né? Eu falei que ele era vermelho, então nós temos que colocar aqui, nós temos que colocar aqui o nosso queridão setFillColor. Mesma forma, bota o nome da variável, 2 pontos, para fazer a chamada do método e preencher. Botão vermelho, 2 pontos, setFillColor, a parênteses, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ou seja, 100% para o vermelho, 0% para o verde e 0% para o azul. Feito isso, já ganhou cor o nosso querido lá, tá? Então, meu botão vermelho foi criado. O objeto, o botão vermelho, foi criado e preenchido de sua cor. Beleza? Passando mais à frente, passando aqui um pouco mais à frente, deixa eu botar aqui bem bonitinho, um negócio organizado, tá? Próximo passo vai ser a criação, certo? Do botão verde, certo? Então eu boto aqui na mesma coisa, ó. Criação do botão verde. Olha, botei verde que era vermelho. Vermelho. Tá. Criação do botão verde. Mesma coisa. Cria a variável local, tá? Opa, calma, se emocione não. Local, botão verde, display, new circle, tá? Tira o queridão aqui que eu não vou precisar usar. Tira essa vírgula. Aqui é a mesma coisa. Eu quero que ele fique no meio do eixo X e a 70% no eixo Y e com tamanho de 150.
Vou fazer diferente, para poder vocês verem que dá para usar duas formas diferentes de chamar, no caso aqui, o meio x. Então, x vezes 0,5, que representa 50% no eixo x, tá? Eixo y, 70%, y vezes 0,7 e o raio 150. Salvei, tá lá o nosso botãozinho branco. Mas não era verde? Claro, meu pivete. Vamos lá, vamos colocar água agora. Botão verde. Chama o método setFillColor, abre o parênteses e mete o verdinho. 0 de vermelho, 100% de verde, 0 de azul. Feito isso, bam bam, o bichão ficou verde. Então vamos lá, organizar aqui o negócio para ficar bonitinho, sem bagunça. Show, tá? Então, até esse momento, a gente criou o nosso fundo, criou o botão vermelho e criou o botão verde. Só que se a gente for ver aqui, ó, puxar aqui o nosso console, ó, se a gente clicar aqui, não acontece nada, né? Porque afinal de contas, foi só criado o objeto, tá? Foi só criado os objetos de exibição. Agora, a gente vai criar uma função que eu vou chamar ela de altera cor, tá? Eu vou criar uma função de altera cor. Para quê? Para que quando ela for acionada, certo? Ela mude a cor do fundo. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui, ó, criação da função altera cor, tá? Então a gente chama lá o function. Aí ele vai me perguntar qual é o nome da função que eu vou colocar. No caso aqui, como eu estou sempre criando variáveis, criando funções que fiquem fácil de ser interpretado, eu vou colocar a mesma coisa. Altera cor, certo? Aqui dentro dos parênteses, por enquanto, ainda eu não vou fazer nada, certo? Então eu vou apagar aqui o queridão. E vou aqui no corpo dela, vou dizer qual vai ser a função que ela vai executar. No caso, a variável bg, certo? Vai chamar o método setFillColor e vou alterar a cor dele, tá? No caso, eu vou alterar ele para um vermelho, um vermelhinho assim, 50% de vermelho, tá? Então eu vou botar aqui setFillColor, vou botar 0.5, 0,0, tá? Estou chamando vermelho. E vou querer que quando ele executar isso, eu quero que ele dê um print me informando lá no console o que? Cor do fundo alterada. Ok? Até aqui tranquilo, né? Então eu vou salvar, certo? Por enquanto ele não continua sem fazer nada. Tanto no console, tanto na reação, ele não faz nada. Por quê? Porque a gente criou primeiro a função, certo? A gente criou essa função. Aí o que acontece? Para fazer com que o botão funcione, a gente tem que adicionar, né? A gente viu ontem já, a gente tem que adicionar um Event Listener, ou seja, um escutador de evento. Quando ocorrer um evento, que no caso vai ser o toque, o tap, certo? Ele vai ativar a função alterar a cor através da toque do botão vermelho. Por quê? Porque no caso eu vou dar essa função pro botão vermelho. Eu quero que o botão vermelho faça essa função para mim, certo? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Eu vou adicionar, ó, adicionando
o Event Listener para ativar a função altera cor, que foi a função que a gente criou anteriormente, tá? Altera cor através do toque, através do toque no botão vermelho. Tá? E como é que eu faço isso? Bem simples. Botão vermelho, que foi a variável que eu criei lá no botão vermelho. 2 pontos, que aí ele vai chamar o método Event Listener, tá? Então vamos lá. Botão vermelho, tá aqui ele, ó, botão vermelho. 2 pontos para fazer a chamada do método. Método esse que é o add Event Listener, que a gente viu ontem ele já, tá? E aí, dentro dos parênteses, eu vou colocar o quê? No primeiro momento, eu vou colocar o tipo de toque, que no caso vai ser o tap, que é o toque simples, tá? E a função que eu criei anteriormente, altera cor, certo? Então vamos lá. Entre aspas, como se fosse um string mesmo, tá? A gente digita tap. E depois diz qual é a função que ele vai me chamar. No caso, ela vai ser a altera cor, que eu criei agora anteriormente. Ó, tá aqui ela. Altera cor. Tá? Vou salvar. O que é que vai acontecer quando eu clicar no botão vermelho? Trocar de cor. Certo? Então, visualmente, eu estou vendo que meu botão altera cor está funcionando. Vou olhar também lá no console, por baixo dos panos, ver se ele me printou aquela informação. Certo? Eu venho aqui ó, no console, ó, cor do fundo alterado. Na hora que eu clico. Ó. Aqui ele não está alterando a cor de novo, porque afinal de contas já está com a cor certa. Tá? Mas veja só, toda vida que eu clico no meu botão vermelho, ele vai mostrar aqui no console que foi alterada a cor. Ou seja, o meu Event Listener está funcionando de acordo com o que eu queria que ele funcionasse. Tá? Ele está gerando uma ação de toque simples, chamando a função altera cor, né? E dessa função altera cor, ela faz o que? Ela faz o set fill color do background, altera a cor dele e também imprime no console um print dizendo que a cor foi alterada. Simples e tranquilo, né? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Botão verde. Ah, professor, tu criou um botão verde ali só para bonito. Não, calma galera. Vamos agora adicionar também um evento, um Event Listener pro verde, certo? Para isso, eu vou criar uma outra função, certo? Para fazer diferente. Vou criar uma função que vai remover o meu fundo, certo? Lembra que a gente criou o nosso fundo como um objeto? Se também fosse uma foto, ele seria um objeto, mas aqui eu criei um objeto sólido, que foi o retângulo. Então o que eu vou fazer? Na função que eu for criar, eu vou criar remove fundo, certo? E aí eu vou colocar aqui o remove, o display.remove, tá? Então eu vou fazer a remoção dele. Vamos lá. A gente viu mais ou menos ontem como é que funcionava isso também, tá? Então isso aqui está sendo meio uma revisãozinha do final da aula de ontem, certo? Só que já um pouco mais aprofundado, um pouco mais visualmente interessante, tá? Era final de aula, a galera já fica um pouco mais cansada, tá? E por isso que eu estou revisando essa parte aqui. Então vamos lá. Agora, como eu falei, eu vou criar para vocês a função para remover o fundo, tá? Então vem aqui, ó.
Criação da função remove fundo. Beleza? Então, como sempre, function, certo? Function. Qual o nome da função? Remove fundo. Mais uma vez, nada entre esses parênteses aqui, tá? Não é o momento ainda, certo? E aqui no corpo dele, nós vamos colocar o display.remove, tá? Que aí o display.remove, entre os parênteses, a gente vai dizer o que ele vai remover. No caso, ele vai remover a variável BG, que é a variável background que guarda o objeto retângulo lá do fundo, certo? Então vamos lá. Display.remove. E aí ele pergunta, ó, quando a gente coloca o display.remove, ele me pergunta qual objeto? Simples, papai. O BG. Ó, BG. Por quê? O BG, a gente sabe que o BG, aqui em cima, ó, o BG é o nosso fundo. Beleza? Então vamos lá. Eu quero que ele remova o BG e quero que ele também print fundo removido. Print fundo removido. Certo? E vou salvar. Beleza. Vamos lá testar de novo. Cheguei no vermelho. Vou chegar aqui no botãozinho vermelho. Deixa eu botar o console aqui para vocês, tá? Vou chegar no botãozinho vermelho aqui, ó. Cor de fundo alterado, tá? Se eu clicar no verde ainda, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu só fiz criar a função. Depois, de novo, nós vamos criar o nosso Event Listener por botão verde, que aí vai ter funcionalidade, tá? Eu fico, às vezes, sendo chato, repetindo essas coisas, mas é só pra gente prestar atenção, porque se a gente não fizer, ele não vai funcionar, tá? A gente se lembra também que toda função, ela tem que ter um gatilho. Se ela não for engatilhada aquela função, ela não for chamada, ela vai ficar ali só esperando a hora dela ser chamada, certo? Tá. Outra diferença que depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, que o Event Touch, ele além de ser mais completo, quando a gente, por exemplo, a gente possui dois eventos numa mesma função, nós podemos usar o Touch e aí ele consegue diferenciar quem é quem, diferente do Tap, tá? E aí eu vou explicar por que ele consegue fazer essa diferenciação. Então, para finalizar essa parte aqui, para ficar funcional, nós vamos agora inserir o Event Listener, tá? Para o botão verde. Então, praticamente igual como a gente fez aqui, ó. Adicionando o Event Listener para ativar a função remove fundo através do toque no botão verde, certo? Então, como é que é? Chama a variável botão verde, ó, botão verde, dois pontos, tá? add event listener, certo? E as informações que eu precisava, o tap na string, certo? E a função
que eu quero que ele execute. No caso, essa função aqui, remove fundo. Então eu venho aqui, digito remove fundo. Beleza? Tá. Feito isso, vou salvar. Ele vai relançar aqui a aplicação. Então vamos lá. Cliquei no vermelho, mudou de cor. Massa. Mostrou aqui. Cliquei no verde. Fundo removido. Massa. Aí o que acontece? Se eu clicar aqui no vermelho, ele vai dar um tilt. Mas por que ele vai dar o tilt? Porque acontece, uma vez que ele remove o fundo, como é que eu vou colorir e mudar a cor do fundo? Aí o código faz, ó, fica que nem aquele meme da Nazaré, pensando assim. Por isso que dá erro, ó. Aí o que ele diz aqui, ó, tentando chamar o método setFillColor com valor nulo, erro na função. É exatamente isso que acontece. Ele vai tentar aplicar o método setFillColor, só que ele não tem fundo. Aí ele vai dizer assim, como é que faz, meu patrão? Não faz. Então assim, ó, entenderam a função do TAP? Tá tranquilo? Posso passar agora a iniciar a função touch? Show de bola, né? Esse exemplozinho aqui, do mesmo esquema como a gente tem combinado entre a gente. Vai estar todinho hoje. Exatamente, David. Ele dá o erro porque eu não posso colorir um objeto que foi removido. Ele vai chegar lá e vai dizer assim, ué, como é que eu vou pintar se o objeto sumiu? Né? Aí ele dá o erro. Eu já falei isso porque quando eu fiz isso, eu também, quando executei esse código hoje de tarde, preparando toda a aula para vocês, eu falei assim, ué, por que está dando erro? Aí deu aquele, claro, cara, então como é que eu vou colorir uma coisa que não existe mais, né? Foi removida. Então, é isso. Então, tudo certinho, entenderam? Beleza. Pode sim, claro. Sem problema nenhum. Eu posso mudar esse daqui para outra cor. E aí eu posso ficar alterando de cores. Pum, 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 pum. Aí é muito fácil. É só eu repetir aqui, por exemplo, colocar até a função altera cor 2 para não repetir, tá? Porque como a gente está trabalhando de TAP, eu teria que alterar essa informação, tá? Então ficaria basicamente assim, ó. Eu vou comentar essa função do remove fundo, tá? E logo embaixo eu vou criar uma função igualzinha de alterar cor, só que eu vou colocar como altera cor 2, ó, altera cor 2. Se você mas o preto também, se eu colocar preto, vai ficar como se não tivesse cor, tá? Vamos botar um verde. Vamos botar um verde, 50% de verde, para não perder o botão, né? Então eu boto aqui 0. Aqui eu boto 0,5, que seria 50% de verde. E aí cor do fundo alterado. Beleza. E aqui no Event Listener, em vez de ser o remove fundo, ele vai colocar o altera cor 2. Ó. Altera cor 2. Feito. Salvei. Vem aqui no meu querido aqui, dou um relaunch nele, porque eu tinha pausado o simulador aquela hora, tá? Então vamos lá, ó. Cliquei no vermelho, vermelho 50%. Cliquei no verde, verde 50%. Cliquei no vermelho, ficou de novo, no verde. Aí você fica aqui, ó. A gente poderia adaptar a segunda opção para mudar o fundo para preto? Isso. Nesse caso aí, como o Vitor perguntou, é exatamente o que o Luiz Roberto complementou para mim. No caso, aqui no nosso simulador, que a gente sabe que o fundo do simulador, quando não existe nenhum objeto, é preto, para ele ficar preto seria o remove. Tá? Ele vai remover o objeto, ele vai remover esse retângulo aqui de trás. Então assim, até para ficar um pouco mais funcional aqui, para brincar,
a gente tem aqui, ó, clica no vermelho, fica vermelho, clica no verde, fica verde. Tá? E aí ao mesmo tempo também ele já vai botando os print aqui, ó. Toda vez que eu clico, ó, cor do fundo alterado, cor do fundo alterado, cor do fundo alterado. Para diferenciar um botão de outro, eu poderia colocar a cor do fundo alterado para vermelho, cor do fundo alterado para verde. Tá? Então eu teria mais precisão ainda de qual dos dois botões eu estou acionando naquele momento. Então, transparentes aí, né? Belezinha? Alguma dúvida? Cara, fale agora, cale-se para sempre. Brincadeira. Se tiver dúvida depois é só me chamar. Então, dando prosseguimento, certo? Vou zerar de novo aqui. E nós vamos agora começar a falar do touch, né? Que o touch é ele é muito mais completo do que o tap, tá? O tap, por exemplo, a gente pode, um exemplo de tap que a gente pode usar também, como ela é simples, a gente pode usar às vezes para mover o personagem. Eu clico aqui, ele vai mover para a esquerda, eu clico uma vez nele, ele move para a direita, tá? Então é basicamente isso. É parecido com o do Flatbird que a gente estava vendo antes. Quando dava o toque, ele fazia com que ele subisse. Toda vez que tocava na tela, ele fazia com que subisse, certo? Então vamos dar continuidade. Deixa eu tirar aqui todas essas informações que a gente colocou de exemplo, tá? Morreu maré preá. Só aquela base padrão que a gente tem do preto, certo? E vamos começar a ver o touch. Então, o touch, nós podemos verificar toques na tela com um evento de touch, tá? Também podemos verificar diferentes tipos de toque. A quem recebe este toque, certo? Por exemplo, o touch, ele pode me identificar entrada de tela, que é aquele primeiro toque, certo? O saída de toque, que é quando eu tiro o dedo, tá? E ele também pode identificar quando eu passo o dedo na tela. Quem aqui já deve ter ouvido falar daquele Fruit Ninja, né? As frutinhas vão subindo aqui, você pegava a espada e ia passando o dedo assim, ó, né? E aí ia cortando as frutas. Então, ali nada mais é que é um evento de touch, porque ele é diferenciado do tap, e ele consegue identificar aquela movimentação do dedo na tela. Às vezes determinadas coisas são acionadas quando você toca, e às vezes determinadas coisas são acionadas quando você tira o dedo. Tinha um aplicativo que parece que era no começo da pandemia, que era IMR4, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente, que era basicamente, funcionava da seguinte forma: eu criava o aplicativo, tinha um evento de touch, você tinha que ficar com o dedo lá, quanto mais tempo você ficava com o dedo acima ali daquele aplicativo sem tirar, mais dinheiro você ganhava. Então ele tem que saber a hora que a pessoa está com o dedo segurando lá e a hora que ele tira o dedo. Isso a gente vai ver todinho aqui no console. Porque se vocês forem ver que o meu console está até pequeno aqui quando sai as informações. Mas no console, quando ele coloca o registro, ele coloca a hora, né? Inclusive até os milissegundos. Quando ele ocorre e quando ele ocorre uma vez, ocorre outra. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar para vocês verem. Aqui, deixa eu ver. Não, aqui essa tela não aumenta mais. Mas bem aqui, ó, por exemplo, 8 horas, 15 minutos, 5 segundos, 5.636, né? É milissegundos, ele quebra esse segundo em milissegundos. E o próximo toque aqui, ó, foi às 8 horas, 15 minutos, 6 segundos e 195 milésimos, tá? Então, ele tem como saber essas coisas. Então, vamos lá para o nosso exemplo de touch, certo? Vamos lá. Exemplo 2 do dia. Exemplo de touch. Exemplo 02. Exemplo de touch.
tá? Então, mesma coisa, vamos criar o nosso fundo, certo? Eu vou criar o nosso fundo, criação do fundo da aplicação. Toda vida eu digito desse jeito, é só por uma forma até da gente criar esse hábito de comentar o nosso código, tá? Como eu falei, são boas práticas para quando a gente estiver trabalhando em um ambiente compartilhado, quando vocês, por exemplo, forem fazer os projetos de vocês, que vocês vão ser divididos entre grupos, é sempre bom, é sempre recomendável você fazer esse tipo de comentário no código para facilitar entre os colaboradores, tá? Então vamos lá, criando o fundo da aplicação, mesmo esquema de sempre, variável local, BG, que a gente já viu que eu trabalho com um background, tá? Display new records, que eu quero o nosso retângulo de novo aqui, tá? Meio x, meio y, x, y. Meio x rapidinho, meio y, meio y. E aqui nos crinos aqui, x e y, porque eu quero aproveitar tudo. Então Ctrl S, já saiu o brancão lá. E vou de novo, já meter a cor nele. BG, dois pontos, chamando o método setFillColor. setFillColor, dois pontos, aquela corzinha roxinha de novo. 0.5, 0,1. Salvei. Lindão, maravilhoso. Beleza, vamos lá. Tá. Então, já criei de novo o fundo, já coloquei a cor nele, tá? E agora eu vou de novo criar o nosso querido botão vermelho. Vamos agilizar. Vou aqui. Criação do botão vermelho, tá? E aí bota local, botão vermelho, naquele mesmo esquema do camel case, que eu não canso de repetir para vocês. Display new circle, vou usar de novo como um círculo, tá? 50%, 30%, 150%, mesmos valores que a gente usou lá anteriormente. Então, x vezes 0.5, tá? Y vezes 30%, 0.3, tá? Com 150 de raio. Salvei, tá lá o queridão. Cor no garoto, botão vermelho, mesma coisa. Chama no botão vermelho, chama o método setFillColor e botamos o cozão do bichão aqui, ó. 1 pro vermelho, 100% pro vermelho e 0 para os demais. Salvou, vermelhou. Beleza. Vou nem comentar essa linha aqui, porque já está começando a ficar passada já essa informação, tá? Mesma coisa agora, vamos criar o verde. Criação do verde. Criação do verde, mesmo esquema. Local, botão verde, display, new circle, aqui, mesma coisa, 50% do X, vezes 0.5, o Y, no caso agora eu quero 70%, vezes 0.7, e o raio dele de 150 também, tá? Apareceu, vamos meter a cor nele, botão verde, chama setFillColor, bota o verdinho, 0, 1, 0, salvou, verdeou, beleza, tá? Tudo certinho. Então, criei já, né,
um fundo de novo, criei os botões, beleza. Aí, vamos criar agora, certo? A função de alterar a cor, certo? Criação. Criação da altera cor, tá? Function. Nome da function, toque vermelho, tá? Criação que eu tô colocando como toque vermelho. Por quê? Porque agora a gente está criando um evento de toque, tá? O evento de touch, tá? Então eu estou colocando diferente agora como função toque vermelho. Toque vermelho. Aqui dentro nada ainda, certo? E aqui no corpo, qual a função que a gente vai colocar? Eu, por enquanto, eu quero só que ele me mostre que eu toquei no botão vermelho, certo? Print. O que é que eu vou botar lá dentro do print? Botão vermelho tocado, tá? O que é que eu estou criando aqui, gente? Essa minha função é uma função bem simples, tá? É apenas para mostrar como ele vai funcionar a questão do Event Listener, tá? Nele, no toque, inicial, uma coisa bem básica, só para printar mesmo na tela. Não vou remover nada, não vou fazer nada. É só para a gente aprender, tá? Para a gente fixando esse nosso conhecimento. E aí, o próximo passo, uma vez que eu já criei nos botões, estou criando a função no caso aqui, né, função de toque. Alterar cor não, função de toque. Altera toque. Função de toque. Função toque botão vermelho. Tá? Tá quente, velho. Criação do botão vermelho, tá? Logo embaixo eu vou fazer também logo uma função para a criação do botão verde, certo? Então deixa eu alterar aqui. Opa, toque o botão vermelho. Criação, toque do botão verde. Copiar. De quando acontece isso. Aqui. Verde. Tá, beleza. Deixa eu salvar aqui nesse lado aqui e salvar nesse lado aqui. Tá, salvar nesse lado aqui. Então, mesma coisa. Posso até copiar aqui para facilitar a minha vida. Colar. Aqui em vez de botão vermelho, a gente vai botar toque verde. Tá? E botão verde tocado. Tá? Então eu criei, né, as duas funções. Função toque vermelho, que vai identificar quando o botão vermelho for tocado, e a função toque verde, que vai me printar quando o botão verde for tocado. Beleza? Então, ao final disso, vocês estão vendo agora que eu já estou começando a organizar o código, né? Então ficou mais bacana aqui, ó. Criei o fundo, criei o botão vermelho, criei o botão verde. Criei a função do botão vermelho, criei a função do botão verde. E agora eu vou criar os Event Listeners, tá? Com a função do toque no vermelho no botão vermelho e toque no verde através do botão verde, tá? Então basicamente ele vai ficar aqui, ó. Eu vou adicionar aqui, ó. Adicionado o Event Listener para ativar a função toque vermelho através do toque do botão vermelho, certo? E aí eu boto Event botão vermelho, 2 pontos, tá? ADD
Event Listener. Aí, touch, não é mais tap, tá? Não é mais tap, é o touch. E aí chama a função toque vermelho. Toque vermelho, certo? Mesma coisa embaixo. Vou criar o toque verde, o Event Listener por toque verde, certo? Através do botão verde, certo? E aí boto lá o bonitão. Botão verde. Botão verde. 2 pontos. ADD Event Listener. Touch. Certo? Vírgula. A função toque verde. Salvei. Show? Show. Vamos abrir aqui o console, tá? Veja só que diferentemente do nosso amigo Tap, ao momento que eu cliquei e soltei o mouse, ele me reconheceu como se eu tivesse feito 2 toques. Ou seja, é o toque de entrada no momento que eu clico ele e o toque de saída no momento que eu solto o botão. Então vamos de novo, ó. Cliquei no botão, ele está lá marcando, ó, 8 horas, 31 minutos, 53 segundos e tantos milésimos. Quando eu soltei, ele já marcou 20 horas, 32 minutos e 515 milésimos. Estão vendo a diferença? Mesma coisa no verde. Se eu clicar no verde e soltar, ele vai registrar 2 toques. Se eu clicar, segurar e depois soltar, aí ele também vai fazer aquela coisa. Ele registrou a entrada e a saída. Agora lembra que eu falei também que a grande vantagem do touch é verificar os tipos de toque? Olha só o que acontece se eu clicar no botão vermelho e mexer com a seta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, manter ele pressionando, deslizando. Olha só. Olha o tanto de print que está saindo lá da tela. Porque eu estou movimentando ele aqui como se eu estivesse pressionando o meu dedo e arrastando. Soltei, parou. Certo? Ele registrou saída e aí parou de registrar. Mesma coisa no verde. Ó, quando eu passo aqui, ó, vermelho tocado, verde tocado. Eu estou segurando o botão do meu mouse e eu estou invertendo entre passar o mouse em cima de uma e o mouse em cima da outra. Então, em qualquer bordinha de dentro desse círculo e dentro desse círculo, ele vai registrar um toque. Ele vai ver que vai movimentar. E se você clicar, segurar e tirar o mouse do botão e soltar. Se você clicar, segurar. Se clicar, segurar e tirar o botão e soltar. É, exatamente. O Ian, desculpa, eu só tinha visto agora. Quando eu clico, ó, vou limpar aqui para ficar mais fácil. Ó, quando eu seguro, eu clico e seguro, ele registrou o clique de entrada, certo? Aí eu movimentei aqui, ó, ele está vendo que eu estou arrastando. O último registro que ele vai fazer é quando eu solto o botão. Exatamente, exatamente, certo? Ele só printa quando a seta estiver dentro do círculo. Perfeito, Vitor, é isso mesmo. Enquanto a minha seta está dentro do círculo, que é o objeto responsável por receber o toque, né? Por identificar o toque, tanto faz se eu clicar no vermelho ou no verde, ambos esses botões vão identificar aquele toque lá, tá? Eles vão identificar o toque de entrada, o toque de saída e o movimento. É que tem certos botões, por exemplo, a ação só é feita quando você clica e solta com o mouse em cima. E se você clicar e segurar e soltar o mouse fora do botão, ele não reconhece o clique no botão. Se você clicar, segurar e soltar o mouse fora do botão, ele não reconhece. Exatamente. Isso, exatamente.
Nesse nosso cenário aqui, certo? Ele só reconhece o clique se o clique for feito dentro da área exatamente. Então ele só reconhece o toque naquele botão, tá? Então, beleza. Deu pra ver mais ou menos como é que o toque funciona, né? Que aí é só um exemplo básico do toque. A gente vai começar a engrossar o caldo. Ah, tá quente. Tá. Então, tranquilo, né? Posso... Isso. Estamos no acesso à função. Então, ó, como eu falei, essa questão do Event Listener, certo? É exatamente ele identificar, né? Ele é responsável pela verificação dos eventos da função. O toque de entrada, o toque de saída e o arrastar do dedo. Simples. Acesso enquanto toque que ele está alinhado ao Event Listener. Isso. Então, no toque, a gente vai ver agora, no próximo exemplo do toque, que a gente vai vou dar um exemplo para vocês de event, tá? Que tem nos PDFs que eu vou passar para vocês, que vão ser as apresentações, a gente vai ver uma coisa chamada Event Phase, certo? O Event Phase, o que acontece? Lembra que toda vida que a gente criava uma função, ficava esse parêntese aqui em vazio, né? O que acontece? Agora, nesse momento, que a gente vai entrar com o Event Phase, a gente vai ver que a gente vai colocar um nome chamado Event, que ele vai fazer ele vai ter acesso à função, ele vai descobrir tudo que vai verificar lá, se foi o de entrada, se foi o de saída, se foi um arrastar de dedo, entendeu? Então a gente vai dar acesso dá acesso à função através da linha com do event, tá? E aí o que acontece? A gente vai ver também que o event, como eu estava falando, certo? Os três principais ações são o began, que é o toque de entrada, o ended, que é o toque de saída, ou seja, o fim do toque dele na tela, o moved, que é quando o dedo desliza, certo? E um que eu não posso deixar de falar, mas ele é muito raro, é o cancelled, que é quando o toque é cancelado pelo sistema, certo? Aí você me pergunta assim, por que, professor, assim, tão raro nessa questão? Porque, como eu falei, o cancelled, com dois L's, que a gente vai ver que ele é com dois L's, porque a linguagem Lua, apesar de ser, como a gente vê, a linguagem Lua ela é escrita em inglês, mas é inglês britânico, por isso que é com dois L's, cancelled com dois L's, tá? Então, o cancelled só pode vir a ocorrer em casos específicos, tá? Você pode prever ele lá, tá? Mas eu não vou ter como mostrar para vocês no meu simulador o efeito do cancelled. Por quê? Porque o cancelled ele só vai entrar para prevenir problemas na nossa aplicação, tipo quando a tela do celular desligar, ou então quando a bateria dele acabar, entendeu? São pontos, são momentos específicos, é um uso muito específico dele,
entendeu? Porque acontece? Por que eu tenho ele, certo? Por exemplo, eu tô aqui no joguinho aqui com o carrinho em movimento, certo? Ou então meu personagem está em movimento aqui. Aí o que acontece? Ele dá uma falha na tela, ele desliga a tela. Para evitar que esse meu personagem continue se movimentando, continue se deslocando, ele vai lá e cancela. Por quê? Porque ele percebe que houve uma falha no sistema, certo? E cancela para evitar que ele continue se movimentando. Para não perder vida, para não morrer, entendeu? Dá para entender mais ou menos como é que funciona isso? Então, o Cancel, ele vai cancelar aquele movimento. Então, ele pode evitar bugs no aplicativo, como o personagem que estava se movimentando e a tela apagou, ele cancela o movimento do mesmo. Parou, morreu. Tá? Então, a gente vai ver agora formas de se utilizar o touch, tá? Associadas com o event phase. São as fases de evento, tá? Que são exatamente essas quatro, mas que as nossas mais importantes que a gente vai usar são exatamente a begun, moved e ended, que é a de saída. Vou mostrar o cancel, mas é aquela coisa, não tem como mostrar na prática que ele funciona aqui. A gente não tem como fazer essa colocação, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso VS Code. Exemplo 3, tá? Para facilitar nossa vida, eu já vou deixar preenchido aqui o nosso botão verde, tá? O nosso botão vermelho, tá legal? E vou tirar só as funções, tá? Para facilitar a nossa vida. Vou salvar aqui, tá? Então, belezinha, vermelhinho, verdinho, tranquilidade total, certo? Só para facilitar a nossa vida, porque daqui a pouco nós vamos para o intervalo, que com isso, com essa parte aqui do Event Phase, a gente vai finalizar a parte de toque e fase, tá? E a gente vai, quando retornar do intervalo, a gente vai já começar a entrar em cenas, em grupos primeiro, para depois amanhã a gente ver cenas, tá? Que aí a gente já vai ver que vai melhorar mais ainda esse nosso entendimento, alguns conceitos que a gente viu no começo vão começar a fazer mais sentido agora, vão começar a clarear. Vocês vão ver que vai ser top, vai ser massa. Vou pegar uma aguinha aqui. Então vamos lá para dar tempo. Então eu já criei, né, o nosso fundo, já criei o nosso botão, já colori ele e tal. Agora nós vamos criar a função que vai verificar o toque, certo? Só que essa função verifica toque, ele vai exatamente verificar o quê? Ele vai verificar a fase do evento de entrada, vai verificar a fase de evento de saída, vai verificar o evento de arrastar e vai verificar o evento de cancelamento. Lembrando que o nosso evento de cancelamento não tem como demonstrar aqui, tá? Então vamos lá, vamos criar a função, criação da função que função verifica toque, verifica toque. Tá? Então vamos lá. Function. Blim, blim. Qual o nome do nome da função que eu vou colocar? Verifica toque. Verifica toque. Tá? Lembra desses 3 pontinhos aqui que geralmente a gente apagava, descartava eles, tá? Agora eles vão ser exaltados, tá? A gente vai apagar os 3 pontinhos como sempre, mas em vez de deixar esse parêntese em branco,
a gente vai colocar a palavra event. Ou seja, ele vai verificar o evento que está rolando aqui, ó. Event. Tá? E aqui no corpo, a gente vai começar a trabalhar aqui com com as nossas condicionais, tá? Nós vamos criar as condicionais. O if, o else if, tá? E para vocês verem que a gente vai criar essas condições. Beleza? Então na função vamos começar a utilizar as condicionais aqui, tá? Vamos lá. If event, é assim que a gente chama, tá? Event.phase, tá? Quando o evento de fase for igual a begun, que é o evento de entrada, tá? Then só para aqui, ó, evento de entrada, tá? Evento de entrada, tá? Depois eu vou passar para vocês o código comentado, porque se eu colocar esse evento de entrada aqui agora, do jeito que está com quebra de linha, vai ficar um pouco confuso para vocês, tá? Então, ele vai dizer o seguinte: se o meu event phase for igual, que é os dois igual, ao begun, que verifica a fase de evento de entrada, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele print. Tá? Entrada de toque. Entrada de toque. Tá? Ele vai reconhecer que ocorreu uma entrada de toque. Certo? Aí, eu venho aqui e vou colocar outra condicional, que vai ser o else if. Tá? Else if, mesma coisa. Event.phase, tá? Igual a quem agora, gente? Ao ended. Ended. Que é o que? Ele é o método que vai verificar o evento de saída, certo? Então, mesma forma, then vou pedir que ele print para mim o que? Saída do toque. Print saída do toque, tá? E aí vamos colocar também outro else if. Vocês estão vendo que eu estou dando um espaço entre eles para ficar bem visual o que está sendo feito, tá? Para a gente ter uma organização no código show. Vamos lá de novo. Else if novamente, tá? Volta para cá aqui, quero que você fique aqui. O comando que eu dou para fazer ele voltar é Shift Tab. Segura o Shift, aperta o Tab e ele volta. Porque o Tab ele dá espaço para cá, com o Shift Tab ele faz com que ele volte, tá? Então eu boto lá else if, mesma coisa. Event.phase, certo? Igual a que? Moved, que é quando ele vai verificar o evento de arrastar, ou seja, vai mover, o toque vai se mover na tela. Moved, ou seja, moveu. Então, print para mim. Print. Arrastando o toque. Arrastando o toque. Toque. Certo? E, por último, mas não tão esquecido, um else if para o evento, a fase de evento do canceled. Como eu falei, com dois L's, porque esse canceled vem do inglês britânico. Também sou cultura. Então vamos lá. Print
toque cancelado. Lembrando que a gente não vai ver, né, por causa das nossas limitações, tá? Então, sempre, gente, sempre, toda vida, lembra desses tracinhos que eu falei aqui, ó? Eles estão querendo que ao final dele a gente coloque um end, certo? Se eu não colocar esse querido aqui no final, esse end no final aqui, essas condições que eu coloquei aqui, elas vão quebrar o código, tá? Então você vê aqui, ó, toda função ela tem um início e um fim. Toda condicional, quando começa com if, ela também tem que ter um fim, tá? Se a gente não fizer isso, vai dar BO. Show? Então, criei aqui a função, tá? Verifica toque. Coloquei o event aqui, que aí ele vai habilitar todas essas questões aqui do moved, do begin, ele vai trabalhar o event phase, tá? O método event phase aqui, tá? Então, para concluir aqui, já está quase chegando na hora do intervalo. Então assim, ó, eu vou agora adicionar, certo? Os event listeners, tanto para o botão verde como para o botão vermelho. Como é que seria? Botão. Como é que seria? Botão verde, vermelho, 2 pontos, certo? add event listener. E aí eu quero que ele veja o que? Ele vai ser com touch, tá? E vai chamar a função verifica toque, que foi exatamente essa função que eu criei aqui anteriormente, tá? E logo abaixo eu já posso chamar também o event listener do botão verde. Botão verde, 2 pontos, event add event listener, tá? Mesma coisa, touch, chamando a função verifica toque. Beleza? Vamos salvar. Massa, não deu erro, tranquilo. Vamos abrir o nosso querido console, tá? Então vamos ver aqui no console. Cliquei, ó, cliquei e soltei. O que foi que ele trouxe para mim? Entrada de toque e saída de toque. Então, como eu falei, quando a gente cria uma função com event e nela nas condicionais eu coloco event phase, ele vai verificar o toque de entrada e o toque de saída. Ó, cliquei, toque de entrada. Soltei o mouse, toque de saída. Cliquei, toque de entrada. Arrastei, ó, arrastando o toque. Tá vendo, ó? Soltei, saída do toque. Viram agora que a gente consegue, através do event phase, verificar, auditar toda essa nossa movimentação. A entrada, saída, movimentação e tudo mais. Mesma coisa vai acontecer com o botão verde. Certo? Se eu clicar aqui no botão verde, ó, entrada do toque, saída do toque. Movimentei, arrastei o toque. Certo? Ó, tum, 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 tum. Então, ele vê início, fim, movimento. O cancel está previsto. Mas como eu falei, o cancelamento do toque, ele só é visualizado quando se tem, certo? Quando se tem todo essa circunstância que é exatamente quando ocorre um bug, né? A tela desliga ou então a bateria do celular apaga, tá? Então, assim, para a gente entender mais o toque, ficou mais fácil com esse event phase agora, dessa identificação do toque. A gente vê quão complexo é o touch em relação ao tap, tá? E é isso. Com isso, certo?
com isso, a gente está encerrando o módulo 11, tá? Que o módulo 11, exatamente, ele previa todas essas questões que a gente viu. O TAP, o Touch e o Event Phase, certo? Isso eu vou colocar depois nos PDFs, bem bacaninha, legalzinho para vocês, tá? Então, como eu consegui até, eu dei uma aceleradinha aqui agora, a gente resta assim praticamente 5 minutos para a gente ir para o intervalo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo do que eu passei agora? Porque a gente está encerrando esse módulo 11 e agora na volta do intervalo nós vamos iniciar o módulo 12, tá? Pelo jeito não, tá? Pode deixar do Zé Fogo que aqui não deu certo. Claro, posso sim. Você quer que eu coloque no grupo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui, tá? Do exemplo 2, desde o início até o final. Eu vou copiar agora e vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp para poder facilitar, porque com certeza aqui ele não vai puxar no chat, ele não puxa tudo, tá? Vou colocar no grupo agora, tá? E aí a gente vai para o intervalo, te retorna às 9h20. Deixa eu ver aqui, grupo, pronto. Pronto, Mário, tá lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bem descrito lá, tá? Ian, pode falar. Pera aí. Ian perguntou primeiro aqui. Fala, Ian, qual a tua dúvida? Tá, Vitor, pode então, fala aí, Vitor. É porque tem que ver também qual o tipo de celular, qual o tipo de emulador que tu está utilizando. O background, tecnicamente, ele é para cobrir tudo. Porque se você criou essas variáveis locais no começo logo, local x, local y, local meio x, local meio y, aí tu tem que ver uma coisa, Vitor, também, certo? No teu config.lua, a gente tem que ver se a largura e a altura já estão com esse display content widget e o display content height. Porque se não tiver, então assim já, né? Deixa eu ver aqui. Essa função que você fez dá para aplicar os comandos durante o begun and end moving, correto? Por exemplo, durante o begun colocar o ciclo. Sim, dá sim. O que a gente fez agora foi só assim dar a base para vocês de como é que lá na frente a gente pode utilizar, tá? A gente pode sim, aqui no nosso exemplo aqui da nossa função, eu só fiz isso só para criar o print, entendeu? Eu posso dizer, ó, quando ele for begun, ele pode mover para um lado, quando for ended, quando ele tirar o dedo, ele pode retornar para um outro lugar, entendeu? É bem legal isso aqui. E no caso, a gente chamou a função print, né? A gente executou o comando print só mesmo para verificar, tá, David? Mas dá. Qual é no teu emulador, Vitor? Qual é o view que tu está utilizando? O view como? Aqui eu estou utilizando o Galaxy S21, Samsung Galaxy S21. Tu quer exibir tua tela pra gente ver? Manda. Demais da galera que quiser ir pro intervalo, ó. Vamos fazer o seguinte, Vitor. Deu 9 horas, vamos pro intervalo. 9h20 a gente retorna, eu tiro tua dúvida e a gente começa a iniciar os eventos de fase. O módulo 12, que é de grupos e cenas, pode ser? Beleza. Então, galerinha, vamos pro intervalo. Daqui a 20 minutinhos a gente volta, vamos tomar uma água, comer alguma coisa, tomar um cafezinho. E daqui a pouco a gente volta, vamos ver essa dúvida do Vitor e vamos finalizar, aí vamos dar por fim o módulo 11 e iniciar o módulo 12. Belezinha? Então, voltamos já.